democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvinte. Começamos agora com mais um programa Vozes do Mundo. Um programa que é um oferecimento do projeto de extensão Conjunture do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, eu sou professor coordenador desse projeto e nós estamos aqui hoje, né, nesta quarta-feira, dia 1º de agosto. Estamos aqui realizando uma mesa hoje, no qual nós vamos tratar de temas principalmente de América Latina e com ênfase na América Central. Hoje nós temos dois convidados muito especiais aqui que vão falar, nós vamos falar bastante sobre a Nicarágua, né? A questão contemporânea da Nicarágua, que tem desde 2006, na verdade, né? E reeleito em 2016 o presidente Daniel Ortega, com a sua mulher como vice-presidente. E nós temos um recrudescimento da violência, né, no país nas últimas semanas. Teve inclusive a morte de uma brasileira, né? O Brasil está absolutamente acéfalo no que diz respeito à política externa, então, né, teve uma posição muito débil diante dessa situação, mas enfim, né, nós vamos aprofundar então uma discussão aqui sobre a Nicarágua, sobre o México também, diante, né, da eleição recente do Andrés Manuel López Obrador, e outros temas da semana, né? O programa se divide em 3 blocos, como o ouvinte já sabe, né? E nesse primeiro bloco nós vamos fazer diferente, porque normalmente nós temos no segundo bloco uma entrevista. Dessa vez nós vamos fazer uma mesa de conversa aqui, porque eu tenho 2 convidados muito especiais que eu gostaria de apresentar, né, nessa tarde de hoje. O professor William Gomes, ele é professor aqui no Departamento de Sociologia e Política, e ele é nicaragüense, então ele tem toda uma expertise própria, né, para falar desse tema. E também, com muita expertise nesses assuntos, temos aqui a nossa já participante de outras edições, professora Simone Gomes, também do Departamento de Sociologia, né, e nós vamos falar aqui, juntamente com o Cícero Cruz e o Guilherme Niches, todos aqui no estúdio, vamos conversar então sobre a Nicarágua, sobre a América Central, sobre, enfim, o legado da Revolução Sandinista, e como tudo isso hoje em dia se desempenha na Nicarágua. Mas vamos para as apresentações iniciais. Professor William, muito prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu agradeço muito este espaço para poder falar sobre a Nicarágua. A situação da Nicarágua é muito grave, é uma situação que se caracteriza por uma repressão violenta de parte do governo de Ortega. E aqui no Brasil tem muito silêncio e muito desconhecimento sobre o que está acontecendo lá na Nicarágua. Como você mencionou, recentemente foi morta uma brasileira pelas forças paramilitares e na verdade que não tem muita repercussão, me parece, no Brasil, né? Essa situação da Nicarágua, e também existe muita confusão nos setores progressistas, e especialmente a esquerda brasileira. É interessante porque a esquerda brasileira está dividida em relação a Nicarágua, né? E se nós falamos do PT, o PT foi um dos primeiros partidos da esquerda que se manifestou, mas se manifestou de forma ambígua. Foi uma primeira comunicação em abril, quando começaram os acontecimentos na Nicarágua, e o PT fez uma declaração, circulou um comunicado, né, chamando ao diálogo chamando ao governo, né, ao povo, ao diálogo, claro, etc. Vai. E recentemente agora o PT também
lançou um novo comunicado. Uhum. E essa ambiguidade inicial e essa neutralidade aparente, como dizem aqui no Brasil, em cima do muro, né? E hoje se declarou abertamente a favor do governo de Ortega, né? E comprando a tese ou a ideia de que se trata de uma conspiração da CIA, da direita, em contra de um governo revolucionário. E, anteriormente, o PCdoB também, o Movimento do Brasil, lançou um comunicado manifestando abertamente o apoio ao governo de Ortega. E, se não me engano, só o PSOL que lançou um comunicado denunciando a repressão. Uhum. E denunciando o caráter do governo de Ortega, né? E também acho que teve há pouco uma fração do Partido dos Trabalhadores, que é o Trabalho, que é uma fração minoritária, mas que me parece que tem uma posição muito clara em relação ao que está acontecendo na Nicarágua. Inclusive saiu uma nota do Trabalho ontem, né? Ontem ou anteontem, foi anteontem, eu acho que foi. Saiu uma nota da Corrente do Trabalho, que é uma corrente representativa da Quarta Internacional Trotskista, dentro do PT, né? Que tem essa posição de denúncia, né? do regime do Ortega, em função do argumento de que em 2006 ele fez uma grande composição com grandes setores da direita, né, e exteriores, inclusive, para conseguir a governabilidade se estabelecer no governo desde então. Essa é a nota da Corrente do Trabalho. Eu me refiro precisamente a essa nota, né? Você fez circular aí no Facebook, no meu Facebook. E se trata dessa nota, né, onde ele o trabalho denuncia, né, o caráter repressivo, né? Então a esquerda então está dividida, a esquerda brasileira, mas evidentemente não só a esquerda brasileira, o que se chama o campo de esquerda no mundo, né, na América Latina, né, está dividida em relação ao que está acontecendo na Nicarágua. Eu acho que pesa muito a memória do que foi a revolução e que não é mais, né? Ou seja, a memória de uma revolução popular, armada, que derrubou uma ditadura, a pior, né? Uma das piores e mais longas ditaduras da América Latina, a ditadura de Somoza, né? Que desde 1936 estava dominando, controlando o país com um regime autoritário e repressivo, né? Então a Revolução Sandinista foi a última revolução do século XX, de caráter popular, armada, né? E que tem essa memória, então essa memória pesa muito. Isso era uma das perguntas que eu gostaria de fazer, que é qual é o legado da Revolução Sandinista, né, e todo o seu papel libertário que teve, e como é que ela se transforma, como é que a Frente Nacional de Libertação, Frente de Libertação Nacional Sandinista se comporta, né, posteriormente. Exatamente, uma questão que não dá para responder facilmente, né? Eu só não tenho uma resposta sobre isso, né? Mas tem um processo ainda que tem alguns estudos, algumas análises sobre esse processo de metamorfose, né, da Frente Sandinista, né, ou seja, como um movimento revolucionário se transformou em outra coisa, ou seja, como um governo revolucionário se transforma em outra coisa, né, ou como de uma revolução, né, surge uma nova ditadura pior ou igual que aquela que derrotou. Essa é a grande contradição, a grande ironia da história, né? E parece que a história se repete na Nicarágua, pelo menos na Nicarágua, parece que todo se repete, parece um círculo, né, que nunca, que não se rompe, né, e parece que estamos no mesmo lugar, né? Mas se todo um processo de transformação da Frente Sandinista, né, de um partido revolucionário, é um partido de poder, um projeto do poder
Ortega se aliou com a empresa privada, se aliou com a igreja mais conservadora do país para manter o poder. A igreja na Nicarágua, é um setor conservador dentro do país. Exatamente. Que na verdade, na Nicarágua... Há divisões dentro da igreja, lá como aqui? Exatamente. Eu queria falar, né? Tem uma divisão que teve uma importância fundamental, inclusive para a vitória da Revolução, que é a teologia da libertação. Claro, né? Pois era isso que eu estava pensando. Toda a América Latina, né? Claro. O Brasil, conhecemos, né? Claro. Toda a América Latina, né? Nos anos 60, né? E com alguns ideólogos, né? Aqui no Brasil e em outros países, na Colômbia, né? Mas que foi determinante para a vitória da Revolução Sandinista de 79. Né? Porque a partir dessa teologia da libertação, ela permitiu ampliar a aliança da Frente Sandinista e do movimento popular revolucionário, porque não existia aquela contradição entre o marxismo e a religião. Né? Claro. Então a teologia da libertação precisamente mostrou a possibilidade de conciliar, né, uma luta, né, pela justiça, pela democracia, contra a ditadura, etc., e a religião. Né? Então foi determinante a teologia da libertação para a vitória da Revolução. Né? Mas, apesar disso, também tinha, igual que aqui, né, a hierarquia da igreja, que claro. reacionária. Claro, sem dúvida. A igreja, essa hierarquia, foi o pior inimigo da Revolução nos anos 80. E aí depois, os anos, quando Ortega volta ao governo, em 2007, ele se alia com essa igreja mais reacionária, inclusive ele proíbe, né, o aborto terapêutico. Pois é uma questão que inclusive foi levantada nessa nota que nós mencionamos, a questão da união com a igreja e do retrocesso em relação à lei do aborto. Por isso que eu te digo que na Nicarágua as coisas se repetem de forma pior ou pioradas, porque o aborto terapêutico está garantido, inclusive, na ditadura de Somoza. Sim. Né? Então, a ditadura de Ortega, né, ele copia Somoza e de uma forma piorada, né? Por isso que nas manifestações que começaram agora em abril, as pessoas, você tem fotos, né, onde as pessoas, o povo, os jovens, mostram cartazes, né, que falam de que Somoza e Ortega são a mesma coisa, né? Eu diria que é pior, né, na verdade, né? Sim. E aí, bom, continue. Não, uma questão que eu talvez não consegui responder, né, é que quando os sandinistas perdem as eleições em 90, em fevereiro, 20 de fevereiro de 1990, né, é uma derrota eleitoral, é uma derrota política, né? E perdem as eleições para o candidato dos Estados Unidos. Claro. Né, que é a Violeta Chamorro. Que foi toda a onda, né? A gente consegue incluir a Nicarágua em duas ondas que aconteceram na América Latina, né? A onda neoliberal e depois a ascensão das esquerdas, né? E aí por isso que tem, né, toda essa divisão dentro da esquerda brasileira, porque considera, né, ainda aquela onda chamada onda rosa, né? Que teve na América Latina, que foi o caso do Lula no Brasil, enfim. Mas aí o que quero falar é o seguinte, essa derrota eleitoral, mas também foi uma derrota ética, né? Tem um fenômeno que se chama La Piñata, que não tem aqui no sul do Brasil, mas tem no Nordeste, né? Que é um boneco, é um boneco, um coelho, uma galinha, né? Mas que se usa na festa das crianças, né? Que as crianças batem nesse boneco para quebrar. Não sei como se chama aqui no Brasil. Se chama La Piñata, um jogo infantil. Sim. Que basicamente nos aniversários das crianças. Claro, né? claro. Então as crianças arrebentam esse boneco e caem as balas, né? Sim. E aí as crianças começam a pegar. Mas por que se chama La Piñata? Esse fenômeno que também aconteceu na derrota eleitoral, porque um grupo dirigente da Frente Sandinista se apropriou de bens dos estados, de fazendas, de meios de comunicação, né, de empresas, né, de recursos, né, e isso
criou uma divisão profunda na frente sandinista. Muitos militantes históricos saíram da frente sandinista. Né? E o Cero Ramírez, não sei se foi vice-presidente de Ortega no período dos anos 80, ele saiu, Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal. Então, militantes que tinham passado anos na montanha combatendo a ditadura, romperam com Ortega, né, com o grupo de Ortega que tinha se apropriado dessa da pinhata, desse recurso do Estado, esse fenômeno da pinhata. Tem um livro aqui que foi traduzido em português, que é de Cero Ramírez, que se chama Adiós Muchachos. Adiós Muchachos. Eu recomendo que leiam esse livro porque trata todo esse processo de metamorfose e de transformação de uma organização revolucionária em outra coisa, né? É o oposto, né? E é muito interessante que todos esses símbolos, né? Esses símbolos que antes representavam a libertação, a liberdade, a luta pela democracia, hoje representam a opressão e a repressão. As manifestações na rua, né, dos jovens estão queimando as bandeiras vermelho e preta, né, que eram as bandeiras vermelho e preta são a bandeira da Frente Sandinista, né? Que é uma bandeira que o Sandino trouxe do México. O Sandino, né, era um camponês que nos anos 20 lutou contra os marines norte-americanos. Era uma outra coisa que eu queria perguntar, porque na época da Revolução Sandinista, é um fato conhecido, né, houve a intervenção dos Estados Unidos via os contras, né, os contras revolucionários, trouxeram as armas, né, do Irã, lá da guerra Irã-Iraque, trouxeram, né, para financiar esse processo contra-revolucionário. E aí eu pergunto, hoje, os contras do final dos anos 70, anos 80, onde é que eles estão na esfera política? Eles retornaram, eles estão dentro da Nicarágua, eles compuseram com o governo? Enfim. Passaram a formar parte do governo, inclusive, né? Inclusive, um dos primeiros governos de Ortega, o primeiro governo de Ortega, depois que assumiu, o vice-presidente era da Contra. Né? Essa foi uma das críticas, né, que se faz. Muitas das contas estão ali, né? Mas a principal aliança de Ortega, né, é com empresários, né? O governo, na verdade, o governo de Ortega é um governo neoliberal, né? Ele aplica as mesmas receitas do FMI em relação à previdência social. Precisamente o problema da reforma da previdência social foi que provocou essa rebelião popular, né? Porque a mesma coisa que aqui, né? Aumento das contribuições, né? Redução das pensões, tudo isso provocou manifestações dos aposentados, né? Aí chegaram os membros da juventude sandinista a bater nos velhinhos, né? E aí começou tudo, porque aí entrou a juventude, os estudantes das universidades começaram a se manifestar, né? E Ortega, como eu falei para você, antes de abril também tinha repressão. Né? Mas Ortega estava acostumado a mandar a polícia, ou a mandar o pessoal da juventude sandinista a bater nos velhinhos que estavam protestando e as pessoas recuavam. Desta vez as pessoas não recuaram. E aí Ortega aumentou a repressão, né? Então foram aumentando os mortos, feridos, desaparecidos, e hoje se calculam mais de 400 mortos. Quantos mortos teve na ditadura militar, oficialmente? Diz que são 400. Não sei se vocês sabem quantos mortos teve aqui no Brasil durante a ditadura militar. Perguntei para um especialista, disse que são 400, um dado oficial, mas disse que são mais de 2.000, mas o dado oficial é 400. E isso sem comparar, Nicarágua tem 6 milhões de habitantes. Sim. O Brasil tem quanto? 160 milhões? 200. 200 milhões já? 200 milhões. Bom, então essa tem essa proporção de população, né? E Ortega hoje tem criado um exército ilegal, né, que são esses paramilitares, que são membros da juventude sandinista, membros da frente sandinista, né? E tem, além de milhares de desaparecidos, tem
centenas de prisioneiros, inclusive tem denúncia de torturas, né? O que acontece é que, na minha opinião, não tem muita saída agora, né? Como é que se estrutura hoje o sandinismo, assim, a frente sandinista? De onde é que saem os seus quadros? De onde é que se coopta a juventude? Eu gostaria de saber um retrato assim, da frente sandinista hoje. Como é que se alicerça a frente sandinista? Bom, eles têm basicamente funcionários públicos, né? Tem muitos militantes também daquela época, os anos 70, que ainda permanecem fiéis a Ortega, né? Pensando que Ortega representa a segunda etapa da Revolução, né? E tem essa juventude sandinista que também, né? E alguns, eu não tenho essa informação com certeza, ou seja, não tenho confirmação dessa informação de que essas pessoas são pagas, né, para participar desse movimento, eu não sei. São pagas para ir para manifestações, são obrigados a ir a manifestações que o governo realiza, né? E o governo utiliza recursos do Estado para ônibus, né? Então são esse grupo que ficou ao redor do Ortega, né? Tem outros grupos que criaram outros movimentos. Um deles é o movimento de renovação sandinista, né? Exatamente, era são essa grupos pergunta. que são minoritários e que Ortega tem tornado ilegais, porque Ortega, outro fenômeno interessante, que Ortega controla todos os poderes do Estado, né? Ele usa todos os poderes do Estado, né? Ele não somente tem as armas, não tem só o controle sobre a polícia e sobre o exército, né? Mas também tem controle de todos os poderes do Estado. Então isso tem permitido a ele, né, afastar, né, e proibir esses movimentos, tornar ilegais o movimento de renovação sandinista, onde estão alguns dos mais representativos sandinistas históricos, né? E nesse processo que teve na América Latina, uma última pergunta, assim, antes da gente fazer um intervalo, nesse processo de ascensão do Ortega a partir de 2006, da eleição de 2006, poder a partir de 2007, como é que o senhor colocaria ele nessa corrente de ascensão das esquerdas na América Latina? Eu digo comparativamente a outras esquerdas, a outras forças políticas de esquerda na América Latina, onde é que estaria o Ortega no espectro político? E, principalmente, a relação dele no período da Aliança Bolivariana, né, com a Venezuela do Hugo Chávez. Como é que se dava essa relação, né, de apoio e em que esfera do espectro político entraria, né, o Ortega? Mas o senhor já falou um pouco do seu caráter neoliberal, mas enfim, um pouco mais sobre isso. Fica muito difícil para mim agora definir, eu acho que para muitos definir o que é esquerda e o que é direita, né? O governo de Ortega é de esquerda, né? Precisamente isso que confunda a esquerda, né? Então como vamos denunciar um governo que é nosso? Mas é uma questão ética. Porque se o governo é de esquerda, então não vamos denunciar a violação dos direitos humanos, né? Vamos ficar calados porque o governo é de esquerda. O que é isso? Isso é um eco, né? Uma herança, né, do que foi o stalinismo. A esquerda ficou calada diante dos crimes de Stalin. Por quê? Porque Stalin estava construindo a pátria socialista. Os processos de Moscou, né? A eliminação de todos os membros do Partido Bolchevique que questionavam Stalin. Então isso ficou calado. Ou seja, a esquerda tem um problema ético, né? Deveriam ser os primeiros. A esquerda deveria ser o primeiro. Tem uma violação, tem um terrorismo do Estado contra uma população desarmada. Mesmo que seja de esquerda, deveriam ser os primeiros. Mas aí deixam essa bandeira da democracia, aí dos valores democráticos e da defesa dos direitos humanos para a direita. Então a bandeira, né, da democracia é levantada pela direita, né, quando a esquerda deve ser a primeira, a maior defensora, né? Então aí tem um problema, né? E no meu ver, na minha opinião, o governo de Ortega é um governo neoliberal, não é um governo de esquerda. A esquerda está em outro lado, ou seja, a esquerda está na oposição. A esquerda são os que lutam
são os que lutam pelos direitos humanos, pela liberdade, pela democracia. Essa é a esquerda. Né? E, agora, Ortega se transformou em um grupo econômico, familiar, é uma dinastia familiar, é uma ditadura familiar. Os filhos, primeiro a questão do vice-presidente, que é a vice-presidente, a mulher dele. E os filhos dele controlam os 4 ou 5 canais de televisão. Né? Controlam empresas, é um grupo econômico, aliado com a empresa privada, né? É um grupo econômico. Sim, aparelhado no Estado. Então, a questão fundamental, o projeto de esquerda, da frente sandinista, se transformou em um projeto de poder, o poder como um fim em si mesmo, né? Entendeu? Importa o poder político, o poder econômico, né? E com Hugo Chávez, depois com Maduro, significou também uma sustentação econômica. Quando eu fui para Nicarágua ano passado e retrasado, quase nem conhecia Managua, né? E por causa do boom de construção de novos prédios, né? Uma dinâmica econômica, né? Mas que todo esse fluxo econômico da Venezuela, do petróleo venezuelano, foi controlado por Ortega, por esse grupo econômico, o grupo dele, né? Sem nenhum controle, sem nenhuma transparência, né? E se calculam 3,5 bilhões de dólares nesse período, né? Que agora começou a entrar em crise, né? Perfeito. Nós vamos fazer um intervalo, então, e voltamos no próximo bloco. Eu já vou passar direto a palavra para a professora Simone Gomes para ela fazer uma intervenção, e nós continuamos conversando aqui também com o professor William. Voltamos daqui a pouco, fiquem ligados. La dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, voltamos mais uma vez com o programa Vozes do Mundo, um oferecimento do projeto de extensão Conjuntura e Análise de Conjuntura Internacional do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, eu sou coordenador desse projeto e apresento o programa. E hoje nós estávamos conversando com o professor William Soto Gomes, né, e a professora Simone Gomes também. Não são parentes, porque um é escrito Gomes com Z e a outra Gomes com S, mas enfim, estamos aqui falando então sobre a Nicarágua. E eu vou passar já na abertura desse bloco a palavra para a professora Simone Gomes para fazer a sua intervenção e perguntas, enfim, proposições de debate aqui para essa mesa que está bastante interessante no dia de hoje. Já recebemos aqui né, mensagens dizendo o quão bom é ouvi-lo. A Renata, que está nos ouvindo, mandou uma mensagem aqui elogiando a sua entrevista, professor. E vamos lá, Simone Gomes. Pois é, boa tarde a todos. Excelente estar aqui de novo, principalmente ouvir o professor William com uma perspectiva super qualificada sobre o que está acontecendo na Nicarágua. Na verdade, tem pouca coisa que eu possa acrescentar, assim, que ele não tenha falado sobre o que vem acontecendo há mais de 100 dias no país, né? Mas eu acho que uma coisa que vocês comentaram mais cedo, que eu acho que é interessante, é o papel da memória e da juventude nas manifestações e, enfim, nos movimentos sociais que vêm se reestruturando ou que, melhor dizendo, vêm se reorganizando em bases muito diferentes desde 2006, desde essa eleição emblemática de quando Ortega volta ao poder e a Frente Sandinista, depois de 16 anos já desconfigurado, né? Já aliado com as elites venezuelanas, já aliado com empresários e já com essa característica neoliberal muito mais anunciada. E aí, nesse sentido, eu acho que é importante dizer que a memória do sandinismo para os jovens atualmente é muito diferente, os jovens nicaragüenses, do que enfim, os jovens revolucionários
de outrora, né, de 1979. Acho que o papel da juventude sandinista, como o professor William mencionou agora há pouco, é importante, que é um movimento de base, de apoio armado do Ortega, e que é um movimento que sustentou a vitória dele em 2016, né? Uma vitória controversa. A gente conversou sobre isso há um mês atrás, ou um pouquinho mais, aqui na rádio, né? Uma vitória de um comparecimento eleitoral muito, enfim, incipiente, num país em que o voto não é obrigatório, e de diversas denúncias de fraude. Ou seja, a gente tem uma juventude muito desacreditada da política institucional, não só na América Central, não só na Nicarágua, mas na América Latina como um todo, e a gente tem uma repressão muito forte quando essa juventude começa a tomar as ruas, né? Eu acho que o papel do movimento estudantil ele é digno de nota na Nicarágua, num certo protagonismo nessa discussão das pensões, né, do INSS, que foram as primeiras manifestações há 100 dias atrás. Então, eu acho que é importante dizer que tem um ressentimento muito grande desde 2006, desde a volta da Frente Sandinista do Poder. Tem um ressentimento do movimento feminista, que é um movimento muito importante na Nicarágua, com a questão da criminalização dos seus ativistas e com a questão do aborto terapêutico proibido em 2006, quando o Ortega, para poder se reeleger, se alia com os setores mais conservadores da Igreja Católica. Então, eu acho interessante dizer que se a gente tinha, até 2, 3 anos atrás, uma juventude que ainda tinha, uma juventude envolvida em movimentos sociais, uns ativistas que ainda acreditavam, em alguma medida, num projeto que já não é um projeto de esquerda, mas que é ou de esquerda como outrora, né, revolucionário. A memória da Revolução é uma coisa muito importante. Mas um projeto que era muito melhor do que o neoliberalismo, enfim, aguçado da década de 90, essa juventude já não aceita mais, por exemplo, ser criminalizada e ser reprimida se vai se manifestar contra o Ortega, né? Esse silêncio da esquerda institucional, ele também ecoa na esquerda jovem nicaragüense. Então, há diversos relatos, eu ouvi alguns relatos interessantes da Nicarágua, de como as jovens e os jovens eles tinham medo de perder a bolsa, por exemplo, nas cidades importantes para a Revolução, como León, mesmo Manágua, Massai e outras cidades que são importantes, tinham medo de perder suas bolsas e seus auxílios caso participassem em alguma manifestação que fizesse uma mínima crítica ao governo, né? Então, essa tensão foi crescendo e esse movimento de oposição, de forte oposição ao Ortega, ele não vem de ontem, né? Na verdade, ele está só sendo aguçado por um sentimento já de insatisfação com esse governo já há bastante tempo. Perfeito. Nós estávamos falando aqui no intervalo sobre um ponto muito interessante que a mim me interessa bastante, que é essa perspectiva artística, né? Nós estávamos falando sobre os músicos e os poetas da Revolução Sandinista, né, que foram muito emblemáticos no final dos anos 70, início dos anos 80, né, relatando, né, gloriosamente a Revolução Sandinista de 79. Hoje, eles continuam no mesmo espectro político, eles continuam apoiando o Ortega ou não, ou são dissidentes, estão em outro espectro político. Porque, por exemplo, no Brasil, e aí comparando com esse período da ascensão das esquerdas pós-período neoliberal, nós temos o caso, né, do governo do Lula no Brasil, que hoje se encontra preso, e nós temos, por exemplo, o Chico Buarque, que é um dos grandes emblemas, né, da música popular brasileira, apoia lá, né, o Lula livre, etc., né? E várias forças, né, artísticas tradicionalmente de esquerda estão nesse campo ainda. Na Nicarágua, como é que isso acontece, né? Esse panorama dos artistas, dos poetas lá da Revolução, eles continuam apoiando o Ortega ou não? É uma pergunta interessante, porque Nicarágua é isso, é um país que tem músicos e poetas, né? Bom, falando de Chico Buarque, eu conheci Chico Buarque, ouvi pela primeira vez Chico Buarque em Manágua. Teve um festival pela paz em abril de 1983, que inclusive Mercedes Sosa, estava Fagner.
O Fagner tinha mesmo ano que os Estados Unidos invadiram Granada ali, sim, né? sim, e lá em 83 estava o mais forte da guerra, né? Sim. Na Nicarágua, né? Mas sobre a música é muito interessante e não tenho visto um estudo realmente sobre o papel que desempenhou a música na Nicarágua, né? Digamos, do ponto de vista sociológico, uma questão que talvez também eu gostaria de fazer, né? Mas a música desempenhou um papel importante, a música e a poesia, né? No final dos anos 70, né? Na época da Revolução, né? Desempenhou um papel importante na vitória, né? Na luta contra a ditadura, né? De denúncia, né? Inclusive tinha, na época da insurreição, tinha umas músicas, né? Que se chamavam, o conjunto dessas músicas se chamava a guitarra armada, o violão armado, né? Que eram músicas que ensinavam como utilizar cada um dos fuzis, armas de guerra. Né? Então tinha o Fal, o Garand, né? Então a música desempenhou um papel importante nesse sentido, né? De energia e de coletiva, que expressava a energia coletiva da transformação da Revolução, né? Agora, Ortega não tem mais essa música e não tem mais a poesia, né? Que é uma questão interessante e significativa, porque os poetas como Ernesto Cardenal, né? Gioconda Belli, por que não estão do lado de Ortega, né? Porque a poesia, a música também significa rebeldia, né? É muito difícil que a rebeldia e a poesia esteja, ou seja, a música a favor, defende uma ditadura, né? Então Ortega está sem poesia e sem música, né? A música, e é interessante porque esses mesmos compositores, né, que fizeram músicas para a Revolução de 79 estão fazendo música agora dessas manifestações populares, né? Inclusive esse mesmo autor que estou falando, esse mesmo cantor que escreveu música sobre fuzis, né, e sobre a Revolução, sobre Nicarágua, Nicaragüita, não sei se conhecem essa música, né? Não conhecem a música Nicarágua, Nicaragüita? Não, até vamos procurar. Será que a gente consegue colocar no ar aqui Nicarágua? Tem no YouTube, Nicarágua, Nicaragüita. Eu queria falar sobre essa música porque foi muito interessante, porque eu cheguei no Brasil em 89. 89, cheguei em fevereiro. Eu conheci alguns brasileiros na Nicarágua que me disseram, quando você chegue lá no Brasil, pergunta no aeroporto por um hotel bom e barato. Então o primeiro que eu fiz quando eu cheguei no aeroporto Salgado Filho, perguntei onde fica um hotel bom e barato. Aí perguntei para uma menina, uma moça que estava ali no aeroporto, e ela me disse, me indicou hotel bom e barato, em Porto Rodoviário. Eu fui, mas o que eu queria contar é que essa moça cantou essa música. Sim. Nicarágua, Nicaragüita. Né? Perfeito. Vamos procurar aqui, daqui a pouco a gente volta com a Nicarágua, Nicaragüita. Guilherme Niches tem uma pergunta para fazer. Vai lá, Guilherme. Boa tarde, professor Fábio, professora Simone, professor William. O governo de Ortega ele tem justificado a sua posição como sendo uma resistência à conspiração, como uma conspiração de direita e da CIA, né, contra o governo. Na minha concepção, isso é bastante perceptível a fragilidade desse argumento. Então eu queria saber de vocês, quem puder colocar isso, quais são e quem são os possíveis atores envolvidos no conflito e que estão dando essa sustentação ao governo. E se existe de fato algum agente externo, seja a favor ou contra o governo, que esteja interferindo nesses conflitos. Se vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre isso, eu agradeço. Eu vou pegar um gancho na pergunta, porque eu ia fazer uma pergunta parecida. E os Estados Unidos, dentro dessa circunstância toda, né? Como é que é a influência? Porque, já que na América Central, o poder de influência dos Estados Unidos sempre foi muito forte, né? Para um lado ou para o outro. Professor William. A presença dos Estados Unidos na Nicarágua, não se pode entender a história da Nicarágua sem a presença dos Estados Unidos, né? Para poder entender a história da Nicarágua, tem que entender todo esse processo de intervenção dos Estados Unidos desde o século XIX, né? Claro. Com William Walker, né? Principalmente com a questão do canal interoceânico, porque esse projeto do canal interoceânico, unir os dois, o Atlântico e o Pacífico, os dois oceanos, é um projeto dos Estados Unidos.
que quiseram criar na Nicarágua. E hoje a China é que se Exatamente, encontra senhor. na liderança do processo de se fazer efetivamente outro canal, né? Essa é a questão, né? Porque esse projeto agora Ortega está recuperando, esse projeto criado nos Estados Unidos, Sim. Ortega está recuperando. Né? Não teve nenhuma análise nem consulta com a população. É um projeto imposto de Ortega com um empresário escuro chinês. Da China, que ninguém sabe quem é exatamente. Exatamente. Né? E agora chinês. É chinês, exatamente, né? E que esse projeto é interessante porque esse projeto do canal interoceânico, esse projeto do canal interoceânico tem graves impactos ambientais e sociais. E foi ali que começou um movimento camponês no norte do país contra esse canal interoceânico. Né? E teve muita repressão contra esses camponeses. Né? E que essa repressão acontecia no norte do país e Manaus estava tranquila, pacífica, e a juventude alienada. Isso é uma questão interessante. Os sociólogos se enganaram, porque eu li algumas análises de sociólogos que falavam que essa juventude de hoje não é igual que a juventude da época da Revolução, porque uma juventude alienada, que só quer saber com as redes sociais. O governo Ortega ele colocou, como se chama, sinal nas praças e os jovens, né? Mas isso foi interessante porque esse movimento é um movimento autoconvocado e pelas redes sociais. Então não existe nenhum partido que está controlando, dirigindo essas manifestações, nem de direita nem de esquerda. Né? Então é um movimento autoconvocado, não tem líderes identificados. É um fenômeno interessante. Eu tinha lido, é parecido com aquelas manifestações de junho de 2013 no Brasil. Isso que não tem nada. É, porque no Brasil tinha claramente ali os patos da Fiesp, né? Eu vi um comentário de alguém que fez aqui no... os patos, não sei o quê, né? Eu coloquei que eu não tinha entendido. Sim, não tem nada a ver. A gente ainda não tinha dado conteúdo ao programa, né? Não tem nada a ver, porque só tem alguns esquemas e não analisam o que está acontecendo, né? Então tem um movimento autoconvocado, não tem líder específico, não tem um partido, né? Porque Ortega eliminou alguns partidos de esquerda. Eu estou falando, esse movimento de revolução sandinista é um partido pequeno que não tem, e que é ilegal, ou seja, não tem, não é legal, ou seja, não está dentro do sistema político partidário, né? Mas a presença dos Estados Unidos, né, na Nicarágua está ali, né? E o melhor aliado dos Estados Unidos é Ortega. Quem é que está aplicando a receita do FMI? E Ortega, porque Ortega foi, nunca, ou seja, durante todo esse período, dos últimos 10 anos, 11 anos, Ortega se negou a dar entrevistas, né, nem no país, nem fora do país. E hoje, né, semana passada, deu uma entrevista a um canal de TV que é o canal favorito de Donald Trump. Né? Então, qual a mensagem que ele passa? O único que pode garantir estabilidade no país sou eu. Eu sou a única alternativa, né, capaz de garantir, né, a segurança, a estabilidade da região, etc, etc. E esses aí são, né, outra coisa que estão querendo desestabilizar. São eles que têm os paramilitares. Na primeira entrevista, depois dizem, não, agora são policiais voluntários, né? E o Ortega pode até estar fazendo ali uma barganha, né? Não, ele está fazendo. Com chineses e americanos. Não, parece que tem uma negociação oculta, que ninguém sabe exatamente, mas claro, nos Estados Unidos. Porque os chineses colocando um canal ali paralelo ao canal do Panamá, né, dá um pano para manga aí, geopolítico na região. Mas uma questão que eu queria falar é o seguinte, né? Eu acho que tem esses poderios, esses poderes, os Estados Unidos, os partidos de direita, que estão querendo, evidentemente, capturar toda esse descontentamento. Exatamente, claro. Né? Exatamente. Né? O Partido Liberal, que foi um aliado de Ortega, vai ser na primeira entrevista, Ortega acusou esse Partido Liberal de ser o que estava comandando os paramilitares, na primeira entrevista. Né? Agora, o que aconteceu depois, no dia seguinte? Aí está na internet. O Partido Liberal se estava postulando a ser um representante, né, para o diálogo com Ortega. Né? Então, querendo fazer uma aliança, né? Recompondo a aliança que Ortega sempre teve com os governos militares. Porque nesse período, em 1990,
a 2007, quando ele assumiu a presidente, quando tem governos liberais, Ortega é aliado deles, né? Ele estabelece aliança com eles, né? Com a igreja para voltar ao poder. Então ele volta ao poder precisamente porque ele fez aliança com os liberais. Então os liberais se tornam agora também estão tornando uma possibilidade de recompor essa aliança, né? Então está claramente uma tentativa de cooptação desse movimento espontâneo, né? Isso que sempre vai acontecer, sempre né? Sempre alguém vai tentar cooptar o movimento que pode nascer de forma mais ou menos espontânea, mais ou menos conduzida, mas quando existe um fato político e uma força popular se levantando, todo mundo vai querer pegar a carona naquela onda, né? Exatamente. Aí tanto esse partido de direita, os Estados Unidos também está ali, tem seus interesses. Claro. Né? Mas isso não significa que seja um movimento de direita, um movimento financiado pela CIA, né? Sim. É um movimento popular, né? E pacífico, isso é uma característica interessante, né? Porque em 1979 o movimento que nós fizemos um movimento armado contra a ditadura. E este movimento tem um caráter pacífico, né? Mas mesmo assim tem uma repressão brutal, né? Tem armas de guerra, franco-atiradores, armas do exército, que disparam, são especialistas, que disparam a matar, ou seja, do peito e a cabeça. Sim. Né? Então a maior parte dos mortos tem esses disparos, né? Essas balas na cabeça e no peito, ou seja, são para matar. E tem crianças que têm morrido, né? Adolescentes, né? E além disso, às 6 da tarde em Manágua não tem ninguém na rua. Um toque de recolher tácito. Exatamente, um toque de recolher que não foi declarado, né, legalmente, né? Porque tem os grupos, se você tem na internet, né, caminhonetes, com paramilitares circulando, entrando nos bairros, nas ruas, tem ali, né? Perfeito. Professora Simone, considerações a respeito da pergunta do Guilherme Niches? Pois é, excelente pergunta, Guilherme. Na verdade, eu acho que são interessantes as forças que estão nesse combate evidentemente assimétrico, né, pacífico, como o professor William estava mencionando, ou seja, agora montando barricadas, né, em cidades importantes para a Revolução, mas até então, enfim, resistindo a essas investidas do Ortega e das forças paramilitares que estão reprimindo eles duramente. Mas eu acho que é interessante dizer que as acusações são muitas e a acusação de participar, de serem parte da CIA e de ter interesses escusos dos Estados Unidos são acusações requentadas pelo Ortega já tem bastante tempo, né? Qualquer movimento opositor de esquerda ou de direita, com alguma frequência, foi por ele e pela cúpula do poder atual da Frente Sandinista, que em nada se parece com os sandinistas da década de 70, com os revolucionários, de que eram aliados da CIA e de que eram financiados pela CIA. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço uma ativista envolvida com o movimento feminista na Nicarágua desde, enfim, tem mais de 15 anos e ela com alguma frequência é acusada de, enfim, qualquer congresso que ela vai fora, de ser financiada pelos Estados Unidos, de, enfim, de ter interesses que tenham a ver com a recomposição dos interesses estadunidenses na América Latina e na América Central, né? Então, eu acho que tem essa juventude descontente já há bastante tempo e tem também, enfim, a juventude em um embate franco com as forças apoiadoras do Ortega. E aí eu penso na juventude sandinista, que é esse movimento de sustentação com, enfim, mais relativo à base social, né, mais relativo à movimentação. Nesse sentido, acho que é importante dizer também que o que o professor William falou não é qualquer coisa, né? O fato do Ortega ter dado entrevista para a Fox News há pouco tempo é muito emblemático, né, de que esse apoio, na verdade, esse silêncio estadunidense em relação ao que acontece, as graves violações de direitos humanos que vem acontecendo há 3 meses na Nicarágua, tem a ver também com, enfim, com um caráter já super modificado do governo do Ortega na região. Então, enfim, essa acusação de financiamento da CIA, ela chega a ser, enfim, absurda.
se a gente for pensar por esse sentido, porque os Estados Unidos têm mantido um silêncio também ensurdecedor em relação ao que acontece na Nicarágua. Bom, vamos, já que nós temos falado aqui que a herança da Revolução Sandinista se perdeu no tempo, enfim, por causa das composições todas que foram feitas pelo governo do Daniel Ortega, mas vamos tentar rememorar um pouco aqui a história da Revolução Sandinista. Nós vamos colocar aqui uma música que foi mencionada pelo professor William, a música Nicarágua Nicaragüita, de Carlos Mejía Godoy. Vamos lá. Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Tiriangén, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre! Ay, Nicaragua, Nicaragüita, ese es el pueblo de Nicaragua, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Tiriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita, creciéndose, la pielita de Tamagas, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Que lo diga el imperialismo. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Tiriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita, esa fuerza, la mielita de Tamagas, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, cantando, yo te quiero abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvinte. Voltamos para o terceiro bloco do Vozes do Mundo, um programa que é oferecido pelo projeto de extensão Conjuntura e Análise de Conjuntura Internacional do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas.
Eu sou o professor Fábio Duval, coordenador desse projeto. Nós estamos aqui hoje, né, com a professora Simone Gomes, da Sociologia da UFPEL, o professor William Soto Gomes, que é nicaragüense, está desde 89 no Brasil, passou todo o período da Revolução e da guerra posterior com os contras na Nicarágua. Então nós estamos falando bastante sobre a Nicarágua hoje. E terminamos o último bloco com Nicarágua Nicaragüita, né? Uma música que foi a versão que foi tocada aqui foi a versão de um festival que teve em 1983 em apoio à Revolução Sandinista, né, na Nicarágua, que teve inclusive a presença do Chico Buarque, né? O professor estava nos falando aqui que foi a primeira vez que ele ouviu o Chico Buarque, viu o Chico Buarque, foi lá em Manágua, onde aconteceu esse concerto, e tivemos aqui Nicarágua Nicaragüita, de Carlos Mejía Godoy. Como o senhor vê esse apelo emocional no povo nicaragüense, ele continua em relação a essa revolução, ou com essa migração dos poetas e cantores, isso tudo de alguma forma ficou no passado? Eu acho que essa memória ficou, né, nas pessoas, né? Mas que foi transformada, me parece, né, porque essas pessoas que estão nas manifestações hoje são os netos, sim, filhos e netos daqueles que fizeram a Revolução de 79, né? Inclusive tem coisas irônicas e tristes, porque eu tenho ouvido e visto depoimentos, né, de pais que participaram na Revolução com filhos mortos que morreram agora, né, na repressão de Ortega, né? E as pessoas falando da dor, né, que significa isso, né? Como aquelas pessoas que participaram da Revolução hoje têm filhos, né, mortos para aqueles, né, que supostamente representam aquela Revolução de 79, né? Então é uma questão terrível, né? Mas que essa memória, ao mesmo tempo que fica, confunde, né? Como eu disse. Confunde a muitas pessoas, porque pensam, Ortega, né, ele participou da Revolução de 79, né, então Ortega é revolucionário. Eu acho que tem uma interpretação mecanicista, né, e dogmática, né? Não leva em consideração, né, que os processos vão alterando, né, os agentes do poder. Exatamente, tem muita coisa que vai acontecendo, né? Como dizem, muita água tem corrido, né, sobre a ponte, como dizem, né? Então tem muita coisa que tem acontecido que isso a esquerda não e muitos não enxergam, esse é um problema, e usam seus esquemas, né, seus esquemas rígidos. Né? Só que tem 39 anos de processo político posterior, né? Sim, exatamente, né? E tem muitas transformações, né? Tem muita coisa que acontece lá, que tem acontecido, né? Então essa confusão, né, essa memória, né, do que foi a Revolução, que não é mais, confunde pessoas esclarecidas, né? Pessoas do partido político de esquerda, né, se confundem, apesar de que pouco a pouco tem havido alguns pronunciamentos de algumas pessoas importantes do campo de esquerda, né? Por exemplo, o Ernesto Cardenal, que é um dos poetas da Nicarágua, ele mandou uma carta para Mujica, para Pepe Mujica. Para o José Mujica do Uruguai. Do Uruguai. Ele mandou uma carta solicitando solidariedade. Eu tenho aqui, inclusive, escrito aqui algumas coisas de um artigo que estou escrevendo sobre Nicarágua, e que mesmo que tardiamente, né, o Pepe Mujica respondeu, e realmente ele disse, bom, então já não são mais revolucionários, né? Então está na hora de sair. Se manifestou, Mujica. Exatamente, que ele disse, bom, tenho muitos amigos, conheci muitos companheiros que morreram nessa luta da Revolução de 79, mas agora os revolucionários perderam o sentido da vida. E está na hora então de ir embora. Ou seja, que é um recado direto a Ortega, né? Então tem havido algumas manifestações de intelectuais importantes, né, no campo progressista, como Boaventura Santos, que inclusive esteve aqui no Pelotas, 4 de junho, acho, se não me engano. E ele escreveu um artigo que eu recomendo também, que se chama As Veias Abertas da Nicarágua. Não é da América Latina, do Galeano.
a Nicarágua faz parte da América Latina. Sim, claro, claro. Não, estou brincando. Sim. Mas aí eles têm esse artigo, né? As veias saber, está na internet. Está em português e tem em espanhol, né? Em Carta Capital, acho Carta Capital ela publicou, né? Então recomendo onde ele mostra, faz uma análise de todo o processo, a transformação e como aconteceu esse processo de transformação, né? E no que Ortega é hoje, né? E ele chama, é necessário fazer uma autocrítica de nós, de todos, né? Da esquerda, né? Em relação ao que está acontecendo na Nicarágua, né? E a posição da Nicarágua na América Central, a relação com os vizinhos, há uma diáspora nicaragüense para os vizinhos a sul e a norte ou não? Sim, é uma questão muito grave também, né, em relação às migrações. Né? Pois é, que as migrações são um dos fenômenos mais candentes do mundo contemporâneo. Sim, né? Os venezuelanos. Os venezuelanos estão entrando. Daqui a pouco vem os nicaragüenses também. Isso, tem já estão vindo aqui a Pelotas. Claro, né? claro. Estamos até no rádio. Chegaram no rádio. Então, eu li há pouco que tem 23 mil nicaragüenses que cruzaram a fronteira para Costa Rica, né? Então, Costa Rica é um polo que atrai nicaragüenses, né? Desde a época da Revolução, né? Da guerra, né? Todo esse período, nos anos 80, 70, né? Até hoje, né? Claro. Então, a relação da Nicarágua com os vizinhos é um pouco tensa, né? Tem conflitos fronteiriços com Costa Rica, né? Sobre o rio São Juan, né? E nos anos 70, ou seja, na época da guerra, nos anos 80, na verdade, na época da guerra teve conflitos, né? Costa Rica, com Honduras. Porque os contras entravam por Honduras, né? Exatamente, Estados Unidos, que instalou bases militares na Honduras, né? Então os contras cruzavam a fronteira, destruíam pontes cooperativas, matavam gente, camponeses e voltavam, né? Voltavam para Honduras. Que também era uma estratégia para criar um conflito, né? com Honduras, né? E o governo nicaragüense nunca quis entrar em conflito com Honduras, porque era uma justificativa para poder voltar à intervenção direta. Claro. Dos Estados Unidos. Sim, porque aí vira um conflito internacional, exatamente. A estrutura institucional internacional para ser aplicada ali, OEA, ou ONU, etc., é muito fácil. É assim que funciona, ou seja, os Estados Unidos sempre tem funcionado, na Nicarágua tem funcionado, no mundo todo, né? Quando teve conflito nos anos 20, né? Na década de 1912, né? Estados Unidos chegava com os marines, que é uma questão, diferença da intervenção dos Estados Unidos na América do Sul e na América Central. Né? Aqui não tem nenhum país na América do Sul que eu conheça, estou enganado, onde teve alguma presença direta dos Estados Unidos, através da CIA, tudo bem, mas descaradamente, como a Nicarágua, nunca teve. Depois da política da boa vizinhança do Roosevelt, essa diferença entre as intervenções na América Central e na América do Sul ficaram muito claras, né? A distinção de uma intervenção política militar direta, como aconteceu até pelo menos os anos 80, né? Aconteceu diretamente na América Central. Isso ocorre de forma velada, né? Na América do Sul. Na América do Sul, exatamente. Ou seja, assim até participação do golpe militar aqui no Brasil, no Chile, isso é muito claro, né? Claro. Mas na América Central eram soldados americanos que chegavam, né? Claro, não eram soldados que estavam lá. Né? E foi por isso tão significativa foi a Revolução Sandinista, né? O Sandino, na verdade. Sandino originalmente, lá nos anos 20, né? De 1927 a 1933, né? E foi a última intervenção direta dos Estados Unidos. E quem combateu esses soldados americanos foi o Sandino. Um camponês. Que é um camponês que também foi trabalhar como operário no México. Ele trouxe a bandeira vermelho e preta. Né? Que ele teve contato com anarquistas lá no México, né? Então a bandeira vermelho e preta era símbolo de terra e liberdade, né? Sim, né? claro. E ele lutou com os marines 6 anos até que conseguiu expulsar em 1933. Em 34, Somoza mata Sandino e começa a ditadura. Começa a ditadura. E depois a Revolução Sandinista. Depois a Frente Sandinista. Vem para derrubar a família Somoza. Exatamente. A Frente Sandinista surge em 61. Que é um movimento que surge dentro dessa influência da Revolução Cubana,
né? Claro. E que nessa época surgem todos os movimentos, né? Os Tupamaros, os Montoneros, o ELN com a Colômbia, Todas as na América frentes Central, brasileiras. exatamente, todo esse movimento de libertação Ação nacional. Popular. Né? Sim. E aí resgatam, na Nicarágua resgatam o significado sandino, que é sandino, o anti-imperialismo, né? Uhum, Né? claro. Soberania nacional. Né? Claro. E é uma pena ver esse legado assim Destruído, né? Destruído por desperdiçado, porque, ou seja, o que significou a Revolução Sandinista? Um monte de milhares de vidas humanas, né? Uhum. Conheci companheiros que morreram, né? 79, né? Então, são sonhos desperdiçados, vidas desperdiçadas, né? E tem um artigo que eu li, de um espanhol também, que fala isso, da Revolução, que significa uma traição. Uhum. Né? Uma das piores traições. O Ortega é um dos piores traidores. Sim, né? Porque ele se enriqueceu, né? Ele se tornou outra coisa. Né? E por isso disse, na Nicarágua parece que tudo se repete. Claro. Né? Então voltamos ao mesmo ponto. Estamos em outra ditadura. Apesar de que tem uma revolução, apesar de que um monte de gente morreu. E eu queria fazer um paralelo. Aqui com o México, né? Porque nós tivemos recentemente a eleição do Andrés Manuel López Obrador no México, que vem com uma proposta anti-imperialista. Para fazer frente aos Estados Unidos, exatamente nessa circunstância do governo Trump. Isso é o que o Morena, Movimento de Renovação Nacional, lá do México, o partido do Andrés Manuel López Obrador, propõe, né? Eu não, aí, ao ponto que é ou não é bravataria, né, eu deixo com vocês. Mas vocês, fazendo um paralelo, né, entre o Ortega e o Andrés Manuel López Obrador em relação a uma possível luta anti-imperialista, como é que a gente poderia, né, qualificar essa circunstância ali? Professora Simone. Então, excelente a sua pergunta, Fábio. Na verdade, o que eu acho é que o Andrés Manuel López Obrador não conseguiu vencer as eleições no México muito por conta de não assumir uma postura tão reativa aos Estados Unidos, ao menos retoricamente, né? E aí, nesse sentido, é importante dizer que o Morena, que é um partido novo, que é um partido que tem 3 anos, e antes ele concorreu às eleições pelo PRD, é um partido cujo tom é um pouco mais moderado, ainda que vencer os mais de 79 anos do PRI tenha sido um desafio nessas eleições. Ele não assumiu uma posição tão reativa, ou ao menos os termos imperialismo nos 3 debates presidenciais no México não apareceram, né? Uhum. Acho que as problemáticas relativas à política externa que envolvem os Estados Unidos sim apareceram, a migração, enfim, a necessidade de enfim, rever alguns acordos econômicos, as bases de alguns acordos econômicos dos Estados Unidos apareceram, mas uma postura anti-imperialista, ao menos retoricamente, do Andrés Manuel López Obrador não apareceu, ao passo que o Ortega, sim, nomeia como inimigos os Estados Unidos, os Yankees e a CIA, e, enfim, um suposto arranjar do estado das coisas pela CIA, infiltração de militantes e, enfim, de práticas para desestabilizar o seu governo, mas não faz uma posição real. A política externa estadunidense não faz uma oposição ao que seria o imperialismo yankee, como ele coloca com alguma frequência. Perfeito. Nós estamos muito honrados hoje no Vozes do Mundo, porque nós recebemos a primeira pergunta de um ouvinte, né? Então vamos agradecer ao Ivan, e o Cícero vai fazer a pergunta que o Ivan... Disse o sobrenome ou não? Só Ivan? Não, eu só disse Ivan. O Ivan mandou. Então, boa tarde, ouvintes. O Ivan, ele ligou porque ele ficou um pouco confuso. Ele fez uma crítica assim: será que sempre a esquerda tende a se perder na revolução? Será que isso daí não é só uma visão a da mídia? E aí ele faz a pergunta para vocês: onde é que a revolução ela se perdeu?
Isso é que ele busca entender, é a visão aqui, a mídia, como a Rede Globo, ela passa desses governos, e onde é que a revolução ela veio a se perder? Era essa a pergunta do Ivan, a gente agradece de novo ao Ivan. Obrigado, Ivan. Não, a revolução não se perdeu, a revolução está perdendo, né? Porque eu falei no início, né? Ou seja, a esquerda, ela deixa para a direita essa defesa dos direitos humanos, deixa essa defesa da democracia. Então, se a esquerda tivesse a vanguarda, né, à frente dessa defesa ou denúncia com essa repressão, né, que está acontecendo na Nicarágua, que não sobraria essa bandeira para a direita, né? Então a direita que está tomando essa bandeira. Eu acho que a revolução está perdendo, né? E no caso da Nicarágua, a revolução se perdeu, né? Não se perdeu, como eu falei antes, apesar de todo esse sangue derramado, todos esses mortos, essas vidas, né? E uns de sonhos, né? E muita gente que pensou que estava construindo um mundo novo, né? O homem novo, a sociedade nova, né? Então isso foi perdido, né? E isso custou muito, né? Custou muito sacrifício, né? Então, eu acho que esse é o problema, né? De que existe me parece, um conflito entre a esquerda e, por um lado, a esquerda com a democracia, né? Então, porque acho que a democracia a esquerda considera um valor burguês, né? A coisa dos direitos humanos, né? Então, quando a esquerda denuncia a repressão, é quando os governos são claramente de direita. Mas quando é de esquerda, então vamos ficar calados, que não é o caso da Nicarágua, porque não é um governo de esquerda, né? Então esse é o problema. No caso também do México, também não entro na euforia sobre aquilo. Não fico eufórico no sentido que é um governo de esquerda, né? Eu fico com minhas dúvidas realmente, né? Se é efetivamente... Até hoje, esse candidato, esse novo presidente, não falou nada sobre a repressão na Nicarágua. Eu tinha feito a pergunta sobre a relação com os Estados Unidos exatamente para ver qual foi a resposta, né, em relação àquela cena dantesca da separação dos filhos, das mães, né, na fronteira com o México. Então, me parece que o mundo precisa dar uma resposta aos Estados Unidos, né, em vários aspectos. Né? Então, por isso eu pergunto. Mas sobre essa questão também, sobre essa pergunta, eu acho que as sociedades, em termos gerais, tendem a se manter, né? Tendem a se reproduzir, a se repetir. Né? Então, a mudança fica cada vez mais rara. Distante. Exatamente, mais distante, mais rara, né? Então, tem uma força da repetição, né? Tem uma força, né, de repetir, né? Então, a revolução foi um momento, né, um momento de ruptura da ordem, mas imediatamente que foi rompida essa ordem, também se iniciou um processo de reconstrução da ordem, entendem? Então, esse momento da revolução, destruição do Estado, porque o Estado foi destruído, o exército, que não aconteceu em nenhum país da América Latina. No Chile não aconteceu, com Allende, né? O exército se manteve intacto, né? Na Nicarágua foi dissolvido, se criou um novo exército, né? Mas teve uma força de recompor a ordem. Então, Ortega é resultado de todo esse processo. Tem uma diferença muito grande em alguns analistas que pensam que o problema é Ortega. O problema começou com Ortega, o problema começou antes. Nos anos 80, mas nos anos 80 também começou, porque a Frente Sandinista teve, no governo, no poder, teve um comportamento autoritário, de perseguição, de repressão a outros movimentos de esquerda. Os trotskistas, os comunistas, os socialistas foram reprimidos. Por quê? Porque tinha essa ideia que a esquerda é única. A esquerda eram eles. Agora a esquerda é Ortega. Os outros são de direita. Ernesto Cardenal, o Carlos Mejía Godoy, né, que cantou Nicarágua de direita. Todos são da CIA, entendeu? E aí eu aproveito para fazer uma pergunta, que eu acho que vai ser a pergunta final aqui, porque nós temos um pouco mais de 5 minutos.
É que depois de uma década de conflito, e a gente sabe que toda guerra civil ela gera um trauma social muito grande, quais foram as fissuras sociais que ficaram na Nicarágua, né? A Nicarágua é um país fissurado por causa desses 10 anos de conflito aberto lá, de 79 a 89, ou foi superado esse trauma? Eu acho que esses traumas não se superam, né? E elas se ressurgem, né? Estão ali, permanecem, né? E, como eu falei antes, essa questão, e se transforma, por isso eu falei antes, esse trauma desse pai, né, que tinha participado na Revolução, né? E ver seu filho morrer, né, pela repressão do governo atual. Esse é um trauma, né? Um trauma que se repete, se transforma, né? E que é uma tragédia, né? Então a tragédia se repete, faz parte da sociedade, não desaparece. Mas foi terrível, né? Período de guerra, né? Os jovens, porque na época o governo sandinista nos anos 80 instalou um serviço militar obrigatório, né? Então teve caçada os jovens para eles participarem da guerra, né? Esse foi um elemento fundamental para a derrota eleitoral, porque as pessoas já estavam cansadas de guerra, né? De seus filhos voltarem em caixões ou mutilados. Tem gente mutilada, né? Sem pernas, sem braços, né? E isso está aí, faz parte da história e do presente da sociedade nicaragüense, né? Perfeito. Bom, eu gostaria, então, já indo para a finalização desse programa, de agradecer muito a participação do professor William Soto Gomes e da professora Simone Gomes, ambos, né, lá da Sociologia e Política da UFPEL, e convidá-los para próximas edições, né, dizer que o programa está sempre aberto para vocês. Professor William, para fechar... Bom, eu queria agradecer muito, né, por esse convite e essa oportunidade para falar, ainda que seja um pouco, sobre a situação da Nicarágua, essa situação terrível, né? E romper um pouco o silêncio que existe aqui no Brasil, né? E o desconhecimento também. Claro. Perfeito. E esse é um dos objetivos desse programa, né? O objetivo desse programa é trazer esses temas de política internacional, relações internacionais ou as questões políticas de outros estados, né? Trazer para o debate do grande público, né? Para que o grande público efetivamente tenha acesso a um debate de qualidade e confiável a respeito desses temas de política internacional e de política comparada. Professora Simone, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui. Esperamos poder contar contigo várias vezes. Ótimo, obrigada mais uma vez pelo convite, ao Cícero, Fábio, e a toda a equipe, Guilherme. E eu queria só dizer que, na verdade, o professor William trouxe uma afirmativa que eu acho muito forte e que eu acho muito pertinente para a gente nos próximos tempos, assim, né? Até que ponto vale relativizar as violações de direitos humanos, as graves violações de direitos humanos que a Nicarágua vem sofrendo agora, enfim, mais de 400 mortos, milhares de desaparecidos e feridos, e em nome de um projeto, enfim, revolucionário que muito pouco se assemelha ao que eles têm vivenciado desde 2006. Então eu acho que é importante a gente romper o silêncio em relação à Nicarágua, e é isso que muitos dos nicaragüenses vêm pedindo, na verdade, né? Que manifestações de apoio e de afirmativas contundentes de repúdio à repressão do Ortega no poder. E agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Esse programa, né, Vozes do Mundo, então, tem exatamente o seu objetivo, como eu falei. Foi um prazer falar com os professores aqui. E eu queria fazer um anúncio, né, alguns anúncios, na verdade. O primeiro deles é para vocês acompanharem o programa Vozes do Mundo, que vai ao ar toda quarta-feira, das 13 horas às 14h30, tratando de temas de política internacional, política comparada, e também, às vezes, sobre a influência de tudo isso no Brasil, para o grande público, para o ouvinte que acompanha a Rádio Com, acompanha as ondas livres da Rádio Com FM. O meu outro anúncio é o seguinte:
Na segunda-feira, dia 6 de agosto, haverá às 19h30 no Centro de Integração do Mercosul, no auditório do Centro de Integração do Mercosul, a exibição e a discussão do filme A Palestina Brasileira, do Omar Barros, o Omar de Barros Filho. Ele vai estar, o diretor do filme, apresentando o filme e discutindo, né? É um oferecimento do Grupo de Análise Estratégica Oriente Médio e África Muçulmana, que é o GAIOMAN, que eu coordeno junto com o professor Rodrigo Duque Estrada aqui na UFPEL, e que o professor Renato Costa coordena lá na Unipampa, Universidade Federal do Pampa, lá em Santana do Livramento. Então, segunda-feira, dia 6, às 19h30, A Palestina Brasileira, documentário de Omar de Barros Filho, vai estar passando lá no Centro de Integração do Mercosul, que fica ali na esquina da Andrade Neves com a Lobo da Costa. Acompanhem também pelas redes sociais, Vozes do Mundo e Conjunture, Análise de Conjuntura Internacional. Estão lá, o podcast desse e de outros programas estão lá. E eu agradeço mais uma vez ao ouvinte, desejando a todos paz e bem.